Olá, estudantes do primeiro ano de matemática. Mais uma aula. Vou iniciar a aula comentando as questões que foram propostas na última aula e vou depois iniciar, mas na verdade é finalizar o assunto de PA e PG com a finalização do conteúdo que a gente viu antes do recesso. Como eu expliquei, quando a gente voltou do recesso, teve um direcionamento para outro conteúdo, mas aí em algum momento a gente ia retomar para fechar aquele momento, para não deixar em aberto. Então eu vou fechar a parte de PA e PG e depois vou comentar sobre a nova plataforma de ensino, que é o Google Classroom, mas não o que a gente já tem, que já trabalha. É outro que é da mesma forma, certo? Mas que integrou todos os professores e estudantes da rede estadual. Eu ainda não. Eu acessei, mas ainda não dei uma verificada para ver todas as. Para ver se tem novidades, se tem ferramentas novas. Mas no geral eu acho que deve ser a mesma coisa, certo? Todos nós teremos um login de acesso. Vocês já devem estar cadastrados nas turmas. E acho que tudo vai dar certo. Então eu vou comentar essa questão. Eu vou finalizar a parte de PA e PG e comentar como será a nossa atividade no Google Classroom. Então, inicialmente, comentando essa questão. Se vocês observarem nos vídeos que eu venho gravando, eu gravo para várias turmas, certo? Tanto da escola quanto fora da escola. E algumas vezes eu gravo vídeo comentando questões específicas, que são questões que alunos vêm até mim pelo WhatsApp, no caso, e perguntou, professor, eu estou com dúvida de como finalizar essa questão, eu não entendi essa questão em específico. E aí, quando dá um tempo, eu vou num vídeo, num momento e comentar a questão para facilitar para a pessoa e para outros que talvez estejam com aquela dúvida. E já que eu estou gravando um vídeo, eu compartilho para todo mundo, coloco no vídeo da sala, porque essa dúvida deve ser de mais pessoas. Não faria sentido eu gravar um vídeo para cada aluno que não daria nem certo. Então, outra coisa, quando tiver uma questão, uma dúvida, é o seguinte, é igual a dúvida da sala de aula. Eu explico um conteúdo na sala de aula, faço um exercício. Se você chegar para mim na sala de aula e disser, professor, não estou entendendo nada, eu não posso fazer nada, porque se você não está entendendo nada, como é que eu vou explicar tudo de um em um aluno? Não dá certo. Então, você tem que saber fazer sua pergunta, seja na situação que for, não só em sala de aula. Você tem que dizer, olha, eu estudei, eu tentei fazer, eu sei como é essa questão, eu resolvi até aqui, mas minha dúvida é especificamente isso, que eu não consegui entender. Aí sim, aí dá pra gente trabalhar. Então o aluno disse, olha, professor, eu entendi como é que faz a questão da inequação, o significado dela e a resolução, se calcular o delta, mas eu ainda não entendi a questão da condição, de quando é maior, quando é menor, como é que eu acho esses valores. Então eu vou explicar essa parte, certo? Então, é o seguinte, talvez a dúvida dela venha porque no meu vídeo eu explico o quê? A condição é quando você vê se a sua inequação vai ser maior, menor, menor ou igual, maior ou igual do que zero. E nas questões do livro, ela vem nesse formato aqui. Já vem a própria inequação, né? Claro que não vem y, vem inequação. E ela vai estar, no caso, menor ou maior que zero. E aí, como é que você acha os valores? Depois de calcular delta, de fazer o cálculo de Bhaskara, é o seguinte. Como eu expliquei para ela no áudio, mas vou reforçar no vídeo agora. Você tem que ter toda a noção da forma do gráfico dessa inequação. Nesse caso agora nós estamos estudando o que? Inequação do segundo grau. Os gráficos são parábolas. Então analise comigo, certo? Então a parábola é desse formato. Por que desse formato? O A, que é 1 nesse caso, é positivo e a concavidade é para cima. Aí você faz o cálculo para achar, faz Bhaskara para achar as duas raízes, se possuírem duas. Digamos que essa aqui possui duas raízes. Então, vai ser uma raiz para aqui e uma para aqui, porque as raízes do zero e a solução, que são a mesma coisa, são os valores que ficam em que o gráfico toca o eixo x. Então, seriam esses dois pontos. Para que pontos essa expressão é menor do que zero? Veja, aqui é o zero dela. Então, aqui é igual a zero
e para baixo são menores do que zero. E para cima maiores que zero. Então menores que zero é desse intervalo até aqui. Todos eles são menores ou iguais a zero. Se fosse só menor que zero, seriam os valores imediatamente depois desse e imediatamente antes desse. Não iguais no caso. Então, como é que você escreve o valor? Então, a solução para ela são os valores x que são maiores que x uma linha e que são menores que x duas linhas. Então, aí você tem todo o gráfico, toda a parte do gráfico que é menor do que zero, e aí você resolve. Na solução ia ser os pontos que são pertencentes ao gráfico da parábola, tais que são maiores. Eu vou dar uma pausa aqui e fazer a anotação, porque falando é mais complicado. Observe, a solução são x que pertencem aos reais, isso aí é padrão, certo? São os números que pertencem aos reais. Esse traço, então esse tracinho aqui, essa barra, significa tal que esses números x, aqui sempre vai ter esse x, ele é maior ou igual que x uma linha e ele é menor ou igual que x duas linhas, certo? Porque aqui eu usei menor ou igual. Se fosse menor restrito, aqui também ia ser menor restrito. Então, da sua escrita nessa parte, fica dessa forma, certo? Isso aqui é padrão, vai ser para todas as respostas, até aqui, tá ok? Esse x vai ter também todas as respostas, é o x, certo? São os números, que não é só um ponto, são vários pontos do gráfico que satisfazem a questão de ser menor ou menor ou igual. E aqui estão as duas raízes. Então, só quando você faz o cálculo, você acha as duas raízes e faz essa escrita aqui e fica tudo certo. Agora, por que não pode simplesmente escrever diretamente quando achar as raízes? Porque você tem que entender. Se eu estivesse perguntando os pontos que são maiores e não menores, seriam os pontos daqui e daqui. Aí a escrita seria outra. Eu vou fazer um exemplo aqui. Então, aqui o exemplo. Se em vez de diferencia, certo? Então, agora eu vou pegar os pontos do gráfico que são maiores do que zero. Aqui é a linha do zero. Eu me interesso pelos pontos do gráfico que estão acima da linha. Primeira diferença. Abaixo da linha nós temos um único trecho da parábola. E acima da linha tem dois trechos separados. Ó, esse trecho e esse. Então na hora da escrita eles ficam separados também. Ó. Aqui são os pontos x que são maiores que esse e menores que esse. Aqui são dois trechos. X uma linha é maior do que x. Então ele está aqui, x uma linha. Os pontos x que vêm mais para cá são todos pertencem a esse trecho do gráfico e são menores que ele. Está aqui x duas linhas. Os pontos x são maiores que ele. Então são dois trechos, certo? Então a interpretação do gráfico é que ajuda na solução da inequação. Então essa é a explicação da dúvida da estudante. Qualquer dúvida, fale comigo, mas estude primeiro, certo? Para não vir dizer, professor, não entendi nada. Se não entendeu nada, aí tem que ver o vídeo mais umas 10 vezes para ver se começa a entender alguma coisa, para aí sim ter uma dúvida específica, certo? Eu vou dar uma pausa e vou para a nossa próxima parte do vídeo. Então, uma revisão bem rapidinha da parte de PA, certo? Essa aula foi vista, nela nós tivemos alguma lista de exercício e tivemos também uma ou duas aulas pelo Zoom na época, se eu não me engano, certo? Uma videoconferência. Então vai ser só uma retomada bem rapidinha para a gente fechar essa parte de PA e de PG. PA, certo? A ideia o significado de PA é uma progressão aritmética. A ideia que ela tem é de uma sequência de números que possui uma razão que vai se somando a cada termo. Uma mesma razão que vai se somando a cada termo. Como assim? Aí tem um exemplo numérico, certo? Isso é uma PA. Que sequência é essa? 2, 4, 6, 8, 10. Você observa que ela tem um padrão. Ela é crescente, isso é a classificação dela, e ela tem um padrão. Cada termo vai aumentando de 2 em 2. Esse 2 é a razão, certo? Vamos ver cada parte que compõe uma PA. Lei de formação. Lei de formação seria uma fórmula que existe que com ela você consegue achar qualquer termo da sequência que você quiser. Certo? Então, essa PA que eu coloquei como exemplo, a lei de formação dela é 2n. Qualquer termo que eu queira achar, eu tenho que usar essa lei de formação.
Olha como funciona. Para eu achar o termo 1, então n é igual a 1. 2 vezes 1, 2. Para eu achar o termo 2, ó, n é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Para eu achar o termo 3, n vai ser igual a 3. Então 2 vezes 3, 6. E assim eu consigo achar cada um dos termos. Essa é a lei de formação. Outra coisa a se observar é a forma de se classificar cada termo. A1 é o primeiro termo dela, A2 o segundo, A3 o terceiro. E quando você vê um AN, quer dizer que é um enésimo termo, é um termo qualquer dela, certo? É um termo genérico. Quando você vê R numa PA, é a razão. Nesse caso, como eu já citei, ela é igual a 2. Aí, pronto, até aí é isso. Termo geral. O que seria o termo geral? Se você tem uma PA, você, digamos, não tem a lei de formação dela bem definida e você quer descobrir um termo muito distante. Eu tenho uma PA que ela tem 3, 7, 11, 15. Você já entendeu que ela está aumentando de 4 em 4 números de soma, né? A sua razão é 4. Mas aí você quer saber o termo da posição número 87. Uma solução seria você ir fazendo, listando números. 3, 4, 7, 11, 15, 19, 23, até chegar no termo de número 87. Isso é possível? É difícil fazer? Não, só é trabalhoso. Se você tiver numa prova, de repente fazendo seu Enem, você pode perder muito tempo numa questão que não é difícil de resolver, porque existe a solução pelo termo geral. Como é que você faz? Você só precisa escrever aqui o primeiro termo, a quantidade n que você quer achar, no caso do exemplo que eu citei seria o termo 87, menos 1, vezes a razão. A razão nesse caso seria 4, né? Cada termo vai somando 4 para chegar no termo seguinte. E aí você faz um cálculo simples e acha o termo 87, em vez de estar listando 87 termos de uma sequência que iria demorar muito. Então essa é a forma de se fazer. Soma dos n termos de uma PA. O que seria isso? Seria você, de repente, em algum problema que você está encontrando, você tem que somar cada termo que já foi listado. Nessa PA aqui de cima, se eu quiser fazer a soma dos 4 primeiros termos, eu vou fazer 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20. Então, S4 seria a soma dos 4 primeiros termos. E, mais uma vez, é a mesma ideia daqui. Dá para fazer isso sem cálculo, sem uma fórmula? Dá. Mas se você tiver que fazer isso com muitos números, vai ser muito trabalhoso e muito demorado. Não é nem que seja difícil. E isso é uma habilidade que você tem que ter de usar a fórmula para ganhar tempo. De repente numa prova, no Enem. Então a forma de você resolver é só você colocar o primeiro termo da sequência, mais o último termo dos que você quer somar, vezes n, que é a quantidade de termos, dividido por r. E aí você acha a soma dos termos que você está procurando. Toda essa parte aqui, já, como eu disse, já foi vista, já teve aula. E eu só estou retomando para a gente finalizar. Eu vou dar uma pausa aqui e fazer a parte de PG. Então, analisando a parte de PG, temos aí uma sequência que é uma PG. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se algum colega seu pedisse para você observar os números e olhar se tem um padrão, você diria que tem. Você observaria que, de certa forma, de termo em termo, eles estão se dobrando, no caso. Eles estão sendo multiplicados por 2. E então, isso é uma PG, uma progressão geométrica, que tem a ideia de uma multiplicação, certo? Então, esse número que multiplica cada termo é a razão. Primeira observação, a razão, quando a gente está falando de PA, ela soma cada termo e na formulazinha ela tem um R de razão. E em uma PG ela multiplica cada termo e ela tem um Q na hora da fórmula, mas é só um detalhe. Na hora de escrever cada termo, o termo A1, no caso ali, nesse caso aqui específico é 1, o A2 é 2, o A3 é 4, o A4 é 8. A lei de formação é a mesma ideia de PA, é a fórmula que descreve como são, de certa forma, encontrados cada termo.
Veja como funciona, certo? Então a lei de formação é essa, 2 elevado a n menos 1. Para o termo 1 vai ficar 1 menos 1, 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Para o segundo termo vai ficar 2 menos 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Para o terceiro termo, 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado é 4. Para o quarto termo, 4 menos 1, 3. 3 ao cubo, 8. E assim sucessivamente. Funciona para todos os termos. Então essa é a lei de formação. Termo geral. O termo geral tem a mesma ideia também de PA. Se eu pedir para você achar o 35º termo dessa PG que eu tenho aqui em cima, não seria difícil. É só ir multiplicando por 2 cada termo e encontrando os resultados e colocando na lista até achar o termo de número 35. Não é difícil. Os cálculos são difíceis? Não, só é trabalhoso. E a ideia é a mesma. Qual o problema de você, de repente, só achar que vai resolver por esse meio? Porque você pode fazer uma prova e não ter tanto tempo para achar tantos termos assim. Então, para isso existe a fórmula do termo geral, que não é difícil, certo? Para você achar um termo qualquer, no exemplo que eu citei, o exemplo seria o termo 35, então seria o A35. É igual ao primeiro termo, nesse caso é 1, vezes a razão, nesse caso é 2, vezes 35 menos 1, que ficaria 34. E aí você faz os cálculos numa expressão simples, ao invés de estar calculando vários e vários termos. Essa é a ideia, certo? Para finalizar, soma dos n termos, que é também a mesma ideia da PA. O que é a soma dos n termos? Você quer somar os 3 primeiros números dessa PA dessa PG que eu criei aqui. Então seria 1 mais 2, 3, mais 4, 7. A soma dos 4 primeiros, 7 mais 8, 15. E eu poderia pedir a soma dos 20 primeiros. Aí já ia ficar difícil. Então para isso existe a fórmula. É só você ter o primeiro termo, a sua razão, elevar ao termo que você quer, menos 1 ali, e dividir pela razão menos 1. É só isso. E aí você encontra a soma dos n termos dessa PA. Bem, agora focando aqui, tudo muito rápido. Isso aqui é a revisão isso aqui é de umas 3, 4 aulas, foi feita no intervalo de tempo, mas lembrando que isso não é assunto novo. Isso é assunto que vocês já viram antes do recesso. Eu estou retomando aqui, fazendo essa revisão para os alunos que não acompanharam na época e para, de repente, aqueles que esqueceram do conteúdo. Então, para esse momento aqui de quarta-feira, foi a dúvida da aluna daquela questão, foi essa revisão aqui para fazer o fechamento de PA/PG. E nessa parte final do vídeo não vai ter nem exercício para vocês fazerem, mas atenção, segunda-feira tem aula prevista, não deu tempo de publicar a aula e eu estou devendo essa aula a vocês, e ela vai ser essa semana ainda, acho que amanhã. Então, como será? Vocês já estão se informando sobre um novo meio de ensino-aprendizagem, que é o Classroom. Mas o Classroom a gente já vem utilizando, só que agora é um Classroom da rede estadual de ensino, certo? Então envolve todos os alunos da rede estadual, todos os professores. Foram criadas contas para cada aluno e para cada professor, e a gente vai logando com o tempo. Então, eu ainda estou analisando o ambiente, eu creio que as ferramentas são as mesmas, e vou procurar postar uma atividade lá. Essa atividade vai ter um prazo já definido até segunda-feira. Você vai poder responder até segunda-feira, para não ficar com muita pressa, certo? Mas não deixe para fazer segunda-feira não, porque aí já vai ter outras atividades e você se atrapalha. Vá procurando se adiantar. Acho que amanhã, logo cedo, ela estará disponível. Então, no mais é isso. Quem não estudou, estuda PA/PG, porque certamente vai estar lá no questionário. E responda o questionário e até segunda-feira, certo? Um abraço.